Olá, queridos, eu sou o pastor Heraldo Gabriel, sou pastor pelo Ministério de Madureira, na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse em nosso canal. Se gostar do vídeo, desse o seu like, o seu joinha, que você pudesse compartilhar com pessoas do seu círculo de amizade, dos seus grupos, e acionasse o sininho para que pudesse receber os nossos vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Nós temos falado durante alguns vídeos, se não me falha a memória, nos 6 últimos vídeos, sobre tipos de Jesus. A Bíblia ela é composta por tipos, sombras e mistérios. A Bíblia ela nos fala sobre alguns tipos de Jesus e nós temos falado sobre tipos não humanos de Jesus. Eu queria encerrar essa sequência hoje falando sobre um tipo não humano de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que é o que mais nos chama a atenção. É claro que os outros são de extrema importância, mas o Cordeiro de Deus tem uma ocupação especial na palavra de Deus. E eu quero comentar com você um pouquinho hoje. Essa leitura introdutória eu quero fazer na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 17 ao 20, que diz o seguinte: Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o vosso tempo da sua peregrinação, sabendo que foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã de maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. E o versículo 20 que diz o seguinte: o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Pois bem, queridos, nós temos algumas passagens desse tipo de Jesus, o tipo não humano, o Cordeiro de Deus, e eu quero comentar 2 ou 3 com vocês neste momento. Primeiramente, eu quero chegar lá no Jardim do Éden, onde o casal vivia tranquilamente debaixo da vontade do Senhor. Ele tinha direito de tocar em qualquer coisa no pomar de Deus. Todas as frutas eram ilícitas comer. Porém, havia uma proibição. Deus destacou uma árvore e falou: olha, essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Podeis comer de todas elas, mas dessa aqui vocês não podem comer. Porque do dia que comeres terão conhecimento como nós. É aquela história que nós sabemos. E aconteceu que um dia Satanás, usando o corpo de uma serpente, que diga-se de passagem naquela época ainda caminhava sobre os pés, o que aconteceu? Ele usou essa serpente e começou a conversar com a mulher, e a mulher, aceitando o diálogo, entraram na questão da obediência, que Satanás nada, ele não quer que você coma, porque se você começar a comer, você vai começar a saber de tudo como ele sabe, coisa e tal, e aí naquele diálogo resultou numa desobediência. A mulher desobedeceu, tomou, comeu, deu para o seu marido, que poderia muito bem, conhecendo Deus, não ter aceito, mas aceitou também, tomou e comeu. Quando tomou e comeu, pecou. Quando pecou, morreu. É claro, estamos falando de uma morte espiritual. E não poderiam continuar no Éden mais. O Senhor, antes de os expulsar do Éden, viu que eles estavam se escondendo quando o Senhor os chamou pela viração do dia e quis saber o que houve. Adão neném para cá e para lá, nas evasivas, botou culpa na mulher, mas a verdade, a culpa era dele, que ele deveria velar e zelar pelo comportamento do lar, aquela coisa toda, é função do marido. E acontece que o Senhor, vendo que ele estava escondendo a sua vergonha com folhas de figueira cozidas, cozeu folhas de figueira para fazer uma vestimenta dele e dela, o que ele fez? Sacrificou um animal, derramou o sangue, provavelmente um cordeiro. Aí o que aconteceu? Naquele momento, o couro daquele cordeiro serviu para fazer as vestes para aquele casal. Ou seja, resolveu o problema do homem no tocante ao pecado, a vergonha e tudo mais. Passado alguns tempos, o que aconteceu? O Senhor chama um homem da sua terra para ir para uma terra onde manava leite e mel. Abraão sai, Abraão caminha,
E Abraão chega na terra. O que acontece? Quando Abraão chega num determinado local, o Senhor havia lhe prometido uma descendência, entre ele e Sara. E Sara, preocupada, aquela coisa toda, resolve dar uma ajudinha a Deus, para que Abraão tivesse uma descendência, e entrega-lhe uma escrava egípcia de nome Agar, e essa escrava deita-se com Abraão e nasce um jovem de nome Ismael. Ismael hoje forma aquele conglomerado de 12 nações, que cercam Jerusalém, que cercam Israel, estão em conflito com o povo de Deus, são os famosos ismaelitas. Acontece que depois de um tempo, Sara fica com ciúme de Ismael. Ismael já é garotão, e ela resolve tomar uma providência, porque afinal de contas o Senhor havia-lhe abrido a madre, mesmo velha, e lhe dado o filho da promessa de nome Isaque. E ela convence Abraão a despedir a escrava com seu filho. E assim o Senhor o fez, gerando esse conflito que até hoje dura. Isaque foi crescendo e em determinado momento o Senhor chama Abraão numa conversa particular e requer de Abraão que sacrifique o seu filho amado Isaque, o seu único filho, para que possa continuar a obra. O Senhor prometeu-lhe uma descendência através de Isaque e de repente pede a Isaque que sacrifique. A cabeça de Abraão, não sei como ficou. Só sei que Abraão obedeceu a Deus em tudo. Seguiu para o monte Moriá e lá ao pé do monte deixou os criados embaixo, prometendo voltar, que iam só adorar a Deus e voltar. Ele e o menino. O menino, no percurso até o cume do monte, falou: pai, eis aqui o cutelo, o fogo, a lenha, mas e o cordeiro? Não estou vendo o cordeiro, onde está o cordeiro? Abraão, talvez chorando, eu não sei, preocupado. Diga-se de passagem, querido, que naquela época era natural, era comum o sacrifício de seres humanos por algumas raças. Embora nunca o Senhor concordasse com isso, havia o sacrifício humano. Eu não sei o que se passou na cabeça de Abraão, mas Abraão tinha convicção de que Deus estava por trás de tudo. E assim o fez. Chegando lá em cima, montou o altar, amarrou o menino, e quando ia sacrificar o menino, um cordeiro berrou no mato, emaranhado no mato pelos seus chifres, e uma voz gritou do alto: Abraão, não toca no menino, porque agora eu sei que temes a mim e és fiel a mim. E assim Abraão pegou o cordeiro, botou sobre a pedra, sacrificou, acendeu o fogo e ofereceu a Deus, e todos desceram felizes. E mais uma vez o sangue rolou e o animal ali substituiu Isaque. Passando algum tempo, depois de Abraão, aquelas coisas todas, Isaque, nasce Jacó, Jacó forma família, e uma fome apertada na terra onde Jacó estava. O que acontece? Jacó manda os filhos descerem ao Egito, e naquela descer ao Egito encontra o irmão José, vocês conhecem a palavra, e depois de muito tempo Jacó desce com a família para o Egito. 70 pessoas formam ali uma grande nação, a princípio sendo tratado com honras, mas depois muda a dinastia dos governantes do Egito. E o que acontece? Começam a hostilizar o povo de Deus. Já era uma grande nação, já estava formada uma nação. E o Senhor levanta Moisés, e Moisés, depois de passar 40 anos sendo educado nas leis do Egito, passa 40 anos aprendendo nos desertos que Deus era tudo, e depois Moisés é chamado por Deus para liderar o povo. E Moisés indaga de Deus: como eu vou fazer isso? Sou pesado de língua, sou isso, sou aquilo. E Deus dá provas a Moisés de que o certo era aquilo. E Moisés entra na parada e começa a fazer a vontade de Deus. E começa a conversar com o faraó, e Faraó entristece o coração, Deus endurece o coração de Faraó, e vem praga sobre praga, praga sobre praga, e chega a 9ª praga, e chega a 10ª praga. E ao chegar a 10ª praga, que era a última cartada de Deus, Deus falou para o povo de Deus: olha, vocês vão sacrificar um animal sem mácula, sem mancha, um cordeiro de tantos anos, e vão sacrificar, vão pegar o seu sangue, vão passar nas vegas e nos umbrais da casa. E à meia-noite eu vou determinar que o anjo da morte passe
todo lugar onde houver um primogênito e não houver a marca do cordeiro, ali a morte ceifará. E assim aconteceu, queridos, mas acontece que onde estava o sangue do cordeiro, a morte passou ao largo porque não pôde fazer nada. Queridos, passou-se muito tempo. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus foi batizado por João Batista, e quando a ocasião de João Batista batizar Jesus, João olhou para João Batista e falou: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno nem de desatar as alparcas, as sandálias. Mas Jesus o convenceu, dizendo: João, basta de tudo e convém que eu seja batizado para que essa escritura se cumpra. Pois bem, Jesus foi batizado, o Cordeiro de Deus. Depois de pregar o seu ministério por 3 anos, acharam ocasião contra Jesus, o condenaram à morte de cruz. Queridos, neste momento não havia cordeiro que pudesse substituir Jesus, porque ali estava o Cordeiro de Deus, antítipo, pregando a palavra e morrendo para que nós hoje pudéssemos ser lavados e remidos pelo sangue desse Cordeiro. Hoje a humanidade existe, hoje a humanidade persiste, hoje a igreja prega o Evangelho porque um dia o Cordeiro de Deus, na figura do animal, hoje, na figura de Jesus, subiu àquela cruz, se deu pela morte, deixou o seu sangue derramar e nos lavou de todo o pecado, nos tirando toda a culpa. Hoje nós podemos falar que somos lavados e remidos pelo sangue desse Cordeiro abençoado e bendito. Mais tarde você vê lá no Apocalipse, no finalzinho, a visão da cidade santa, das ruas, e você em determinado momento vê escrito assim: e eis que no centro havia um trono, e sentado no trono o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, nós estamos vivendo momentos difíceis na terra, momentos que estão nos avisando que a igreja em breve vai subir dessa terra, não falta quase nada. Eu já não digo mais que Jesus está às portas, não, Jesus já está quase batendo a porta. Jesus não está vindo, não, Jesus já está a caminho. Mas é preciso que você acredite que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?